Fala, criptonautas! Estou trazendo aqui um vídeo para poder atualizar vocês sobre o mercado, o que está acontecendo, o que eu espero que vai acontecer. Vamos lá? Logo aqui de cara, já estou no gráfico do total, que é o fluxo monetário. Muito importante a gente olhar ele, porque sem esse gráfico aqui a gente não teria dinheiro dentro do mercado. Então, o que eu estou observando? Tá? A gente tem que pegar alguns fatores externos para poder entender o comportamento de mercado. Bem, sabemos que tivemos aí dados da macroeconomia, por exemplo, como a taxa de juros que foi mantida, isso já era esperado pelo mercado. E aí, como já era esperado, eles acabaram despejando, né? A gente teve uma queda de mais de 50 bilhões de ontem para hoje. Só que a gente já começou a recuperar. Isso daqui me mostra uma coisa muito positiva. Então, por exemplo, se você pegar aqui o Key Level, ou seja, a zona de suporte, né? Os pontos chaves, tá? Os níveis chaves aqui, você vai ver que mesmo com a queda que a gente teve ontem de mais de 50 bilhões, a gente não perdeu o Key Level, ou seja, ali aquele suporte que é muito importante. Isso me faz acreditar que a gente tende a ficar acima desses níveis por hora, tá bom? Até porque, como os dados macroeconômicos saíram favoráveis, né, para um aumento dos preços e volta de liquidez para o mercado, a gente deve especular um corte na taxa de juros para o mês que vem, mês de setembro. Então, se você traçar aqui agora a parte de cima, você vai ver uma lateralização. Essa lateralização é ótima para fazer o quê? A acumulação. Então, por mais que a gente esteja acumulando na parte de cima, né, o que é, entre aspas, um pouco perigoso, que pode ser que lateralize em cima e depois rompa para baixo, há essa possibilidade sim, mas devido aos dados macroeconômicos, eu acredito que a gente deva começar a especular o corte na taxa de juros. Se for positivo, a gente vai ter um aumento de volume no mercado comprador, e aí, quando chegar no dia que vai cortar a taxa de juros de fato, a gente deve ver o mercado desabando. Foi assim com o ETF, foi assim com outras notícias importantes. É o famoso sell the news, tá? Então, o que eu tô esperando? Olhando essa movimentação aqui, eu entrei em Ethereum, consegui pegar uma parte mais aqui de baixo e tal. O meu stop ele tá muito longe, porque eu quero segurar até setembro, então eu não ligo se, por exemplo, nos próximos dias eu ficar negativo. Eu entrei próximo da base, por conta disso, que a gente segurou num key level muito importante, e também peguei Filecoin, tá? Isso aqui eu já tinha falado para os meus alunos da mentoria, quando o Filecoin estava 3,50, eu falei para eles, nós estamos 4,26. Então, o que significa, cara? Significa que esses ativos que eu falei, todos eles estão segurando num key level, tá? Aqui, ó, segurou aqui, essa parte aqui a gente pode ignorar porque o mercado como um todo caiu também, mas aqui no curto prazo a gente continua segurando esses níveis de preço. Então, perceba que por mais que a gente teve aqui uma grande desvalorização, a gente recuperou e não continuou fazendo topos e fundos descendentes. Isso me mostra que essa região aqui é uma região de interesse comprador, tá? Então, eu entrei em Filecoin e vou segurar até setembro, ou seja, o meu stop ele está muito, mas muito lá embaixo. Eu vou segurar ele até setembro. Por quê? Nós estamos no dia 1º de agosto. Geralmente, quando você vai operar 5 minutos, você espera o fundo ascendente para poder entrar num trade. Numa hora você espera o fundo ascendente. O mensal é a mesma coisa. Então, se você encontra um ativo que no mensal está formando um fundo, ou então se apoiando em key levels, a gente pode considerar fazer algum tipo de trade, tá? Uma recomendação que eu dei para os meus alunos é, quando forem entrar em swing trade, entrem com pelo menos aí, pelo menos não, no máximo 3x alavancado em ativos que são menos voláteis, porque para você pegar swing trade, você tem que estar disposto a ver o seu capital negativo por dias ou semanas, tá? Quanto mais alto for o seu alvo de lucro, também mais baixo pode ser o espaço que você pode ficar negativo, tá? Então, por enquanto, eu peguei somente esses 2 trades em Ethereum e em File. Aqui a gente está numa região de suporte no tempo gráfico mensal, e a gente já teve, por exemplo, uma pequena recuperação aqui, o que me mostra que realmente Filecoin
está querendo se manter, beleza? Então, esses são os trades, o que eu estou olhando. A gente tem que ficar de olho também nas próximas notícias. Os dados de seguro-desemprego saíram hoje e vieram acima até do esperado, né? Então, isso foi muito bom para o mercado, porque prova que o mercado de trabalho lá, né, ele continua aquecido. Os pedidos de desemprego aumentaram, mas não aumentaram tanto. Então, isso não chega a prejudicar a economia americana, fazendo com que a relação inflação e taxa de juros fiquem controladas assim no curto prazo e dá mais chances para o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, cortar a taxa de juros já em setembro, e ele deixou claro isso ontem. Se os dados vierem de acordo, ele pode sim cortar a taxa de juros já no mês que vem. Então a gente tem várias informações que confluem com corte na taxa de juros em setembro, me fazendo assim querer entrar em fundos ascendentes no mensal, tá? Para segurar o trade até a data do corte da taxa de juros, e aí quando tiver o sell the news, eu também vou junto, eu vendo junto com eles. Lembrando que agora neste mês de agosto eu estou abrindo vagas aí, vou abrir mais 10 vagas para minha mentoria. Quem quiser aprender comigo é só entrar em contato pelo Instagram, Vanlander, manda uma mensagem lá no direct e marca uma reunião comigo, que eu vou fazer uma reunião ao vivo com você para a gente diagnosticar, né, entender quais são os seus problemas e objetivos para traçar o melhor planejamento. A gente se vê mais tarde, tamo junto e é nóis!